Então, beleza. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma quinta-feira. Uma alegria poder estar com vocês para a gente continuar o nosso estudo bíblico da carta aos Coríntios. Vou fazer uma oração breve para que a gente possa começar. A gente vai ler o texto bíblico juntos aqui, já está compartilhado na tela aqui com vocês. A gente vai ler o texto, os capítulos 4 e o capítulo 5, e depois a gente vai junto para os slides para fazer as nossas ponderações, nossos comentários e ver o que a gente vai aprender hoje na palavra do Senhor. Lembre-se, esse é um espaço aberto também, né, para que você possa contribuir com seu comentário, com a sua pergunta, com a sua opinião também. A gente vai falar de assuntos bem sérios hoje e é sempre válido a gente poder compartilhar aí um pouco, né, dessa experiência. Vamos lá então, vamos fazer uma oração e aí a gente vai para o texto bíblico. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, Pai, pela nossa vida. Agradecemos por estarmos aqui mais uma quinta-feira, pedindo sempre, Pai, discernimento para que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, a colocar em prática, Pai, e acima de tudo, que ela possa transformar o nosso coração e nós possamos nos aproximar mais de Ti, Pai. Obrigado por cada um presente aqui e é no nome do Senhor Jesus que nós agradecemos. Amém. Muito bom, vamos lá então. Hoje nós vamos trabalhar os capítulos 4 e o capítulo 5 da carta aos Coríntios. Semana passada a gente fez o 2 e o 3, onde nós falamos mais um pouquinho sobre a sabedoria de Deus que se sobressai à sabedoria humana, mostrando, né, como a sabedoria humana não é nada diante da sabedoria de Deus. Muitos consideram a sabedoria de Deus loucura, mas é essa sabedoria de Deus que aos olhos humanos é louca, é o plano de Deus eterno para poder nos salvar, né? Então, Deus tem um plano especial para nos salvar em Cristo, e por mais que o mundo ache loucura essa mensagem, essa é a loucura de Deus. E a loucura de Deus, como Paulo fala no capítulo 2, é superior a qualquer sabedoria humana. Então, a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer sabedoria humana, né? Então, essa é a grande beleza do Evangelho, da obra da cruz, do Cristo crucificado por nós. Então, vamos lá hoje trabalhar do capítulo 3, né? Só para a gente relembrar também, Paulo começou a trabalhar um pouco a ideia da divisão, é, combatendo a divisão, e de certa maneira Paulo vai continuar isso no capítulo 4, né? Então, Paulo também fala um pouco sobre isso no capítulo 4, falando também de mais um pouco sobre questões. Ele vai abordar questões, principalmente de como a gente tem que lidar com aquelas pessoas que estão na liderança da igreja, como é que elas devem ser vistas pelos cristãos, e a gente vai comentar um pouco isso, né? Porque de certa maneira isso também trata um pouco do assunto da divisão. Então vamos lá, vamos para o texto, aqui está compartilhado com você, vamos ler juntos o capítulo 4 e o capítulo 5 de uma vez, e você vai ver que são poucos versículos, né? São dois capítulos bem curtos, mas com bastante conteúdo, bem rico para que a gente possa crescer juntos. Vamos lá, verso 1 diz assim: Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Verso 8. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis. E sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temo-nos tornado um espetáculo para o mundo.
tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando fomos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei, muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Muito bom. Então, esse é o capítulo 4. Vamos lá para o capítulo 5 agora. Capítulo 5, verso 1, diz assim: Portanto, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não se ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Muito bom. Maravilhoso. Vamos lá então, deixa eu encerrar aqui então, interromper esse compartilhamento aqui de tela e agora eu vou compartilhar com vocês o slide para a gente começar no capítulo 4. Então vamos lá, pessoal. No capítulo 4 de Coríntios. Como eu falei, o capítulo 4 agora, né, Paulo vai tratar no início sobre como a gente deve lidar com as pessoas que estão na liderança da igreja. Como a gente tem que lidar com as pessoas que estão na frente do trabalho,
com a igreja. E principalmente ele vai usar o exemplo dele e de Apolo, né? Como eles deveriam ser vistos pelos cristãos ali da cidade de Coríntios, tá bom? No primeiro trecho que nós temos aí, do verso 1 ao 5, a gente vê, mais uma vez, lembre-se do contexto da carta, divisão. A igreja estava dividida, né? E essa divisão estava causando problemas entre irmãos, problemas de relacionamento entre eles. Ali no capítulo 6, por exemplo, que a gente vai trabalhar na semana que vem, a gente vai perceber, por exemplo, irmãos levando outros irmãos até o tribunal, tamanha divisão que estava acontecendo entre eles e brigas. Ou seja, eles estavam sendo incapazes de resolver os problemas deles ali e de encontrar irmãos pacíficos que conseguissem ser mediadores, juízes entre eles, ao ponto deles estarem levando essas discussões e esses problemas para fora, né? E isso Paulo está dizendo desde o capítulo 1. O que é isso? Qual é o pecado, além da divisão? É o pecado do orgulho. É o pecado do orgulho. Então, a divisão entre eles, e agora Paulo também começa a tratar do primeiro, de mais um grave problema dentro da igreja, no capítulo 5, que nós vamos falar daqui a pouco, que é o problema da imoralidade. A imoralidade que começa a entrar dentro da igreja, e Paulo vai confrontar os irmãos sobre isso, e principalmente a postura que eles têm que ter mediante a essas coisas quando elas ocorrem dentro da igreja. Então, no capítulo 4, nos primeiros trechos que nós temos aqui, você está vendo o slide aqui? Então, no primeiro trecho, do verso 1 ao 5, Paulo relata, nesse primeiro trecho, ele explica como os cristãos precisam ser vistos, né? Então, que os homens, ele começa, que os homens nos considerem como servos de Cristo, que eles nos considerem apenas como servos. Então, Paulo relata que, nesse primeiro trecho, que nós não devemos nos incomodar, está aqui no slide, com quem está servindo a Deus, se essa pessoa está servindo por amor a Deus ou por orgulho ou arrogância. Porque uma das coisas que a gente precisa entender, meus queridos irmãos, é que a gente não consegue ver o coração das pessoas. A gente não consegue. A gente não consegue ver muitas vezes a intenção por trás daquilo que a pessoa está fazendo. Às vezes ela está fazendo uma coisa boa, mas a gente não sabe se por trás disso ela faz isso por orgulho, por arrogância, ou porque ela quer fama, ou porque ela quer ser reconhecida. A gente não sabe disso. Então, se a gente não sabe, a gente não pode ser o juiz disso, né? Então, Paulo deixa muito claro, né, no versículo 4, dando o exemplo dele, né, que a consciência dele não acusava, mas ele deixa claro para nós que o julgamento pertence ao Senhor. No verso 5 ele diz assim, ó, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. É óbvio que ele não está falando, penso eu, né? Aí é um pensamento meu, se vocês quiserem também compartilhar o que vocês pensam, fiquem à vontade. Mas eu acho que às vezes a gente tem certas lideranças dentro da igreja que as próprias atitudes, elas são más e ruins, e isso fica claro. De certa maneira, as obras, elas se revelam e fica claro que aquilo é uma coisa ruim, e isso precisa ser tratado. Vou dar um exemplo. Você tem ali um presbítero ou um evangelista que está, sei lá, centralizando o poder, ou ele está controlando as decisões, ele está cuidando do dinheiro, ele não está sendo transparente com o dinheiro. Estou dando exemplos aqui, isso está claro. A igreja precisa agir para que isso seja resolvido, né? Mas Paulo está falando de ações que, aos olhos humanos, elas parecem boas, mas a gente não consegue ver a intenção do coração. Você consegue entender a ideia? E isso é uma coisa muito profunda, né? Eu lembro do texto de Jesus falando da colheita final, quando ele fala do joio e do trigo misturado. O joio e o trigo, não sei se você já viu como é a semente não, como é que é o joio no meio do trigo, é imperceptível. Você não consegue perceber a diferença. Você só vai perceber a diferença na hora de colher, né? E a colheita ela não é feita antes da hora para que o joio, né? O joio não, o trigo verdadeiro, ele não seja desperdiçado ou perdido. Então, no tempo oportuno, ele vai ser colhido. Então, a ideia é que no meio cristão, dentro da igreja, existem pessoas, preste atenção nisso, existem pessoas que fazem a obra e aos olhos humanos, talvez nada de errado, mas a intenção do coração é ruim. E aí é uma coisa que Deus vai revelar no momento certo.
Deus vai revelar. Não julguem nada antes da hora devida, Paulo fala. Esperem até que o Senhor venha. Então, Paulo nos lembra que um dia todos nós seremos julgados por Deus no dia do juízo final, né? Então, não traga, é isso que ele está falando, não traga esse juízo para hoje. Não traga esse juízo para hoje, até porque hoje, de certa maneira, é o dia do arrependimento. Se uma pessoa faz algo com uma intenção ruim no coração, Deus pode mudar o coração dela. Deus pode ajudá-la a abandonar o orgulho, a abandonar a avareza, a abandonar a idolatria, a abandonar a imoralidade, para que ela tenha os seus olhos voltados para Deus e a intenção correta no coração. E é por isso que o julgamento ele não precisa, ele não pode ocorrer antes da hora, né? Então, eu acho que vocês entenderam a ideia, né? Então, esse é o conselho de Paulo para os coríntios e com certeza se encaixa aqui conosco, tá bom? Então, ah, próximo trecho. No próximo trecho, nós temos agora os versos 6 e verso 7, né? Paulo vai falar da sabedoria de Deus ou da glória do mundo. Então, Paulo, de forma irônica, ele irá falar para não colocarmos a nossa esperança ou confiança nos homens, nem mesmo esperar que sejamos reconhecidos por essas pessoas, né? Então, os coríntios, mais uma vez orgulhosos e arrogantes, achando que eles já eram espiritualmente superiores, né? Paulo usa até um tom de ironia para falar um pouquinho deles, né? Ou seja, vocês são ricos, se acham ricos, né? Então isso mostra um pouco esse contraste. Até ele vai começar a falar um pouquinho do trabalho apostólico dele, mostrando esse contraste daquilo que eles achavam de si e do trabalho apostólico em favor do evangelho, para mostrar essa diferença aqui, né? Do verso 9 a 13, Paulo vai usar o próprio exemplo, o exemplo apostólico, né? Escolhido pessoalmente por Jesus depois de sua morte, eles estavam sendo tratados. Como é que eles estavam sendo tratados? Como Paulo fala lá no final do verso 13, estavam sendo tratados como lixo. Então, os coríntios, é interessante isso, né? Os coríntios, enquanto eles estavam ocupados com posições, com liderança, com poder, com influência, do outro lado da moeda, existiam cristãos que estavam literalmente sendo mortos, perseguidos, açoitados, apedrejados, tratados como lixo por amor ao evangelho. E Paulo traz esse contraste. Eu acho que essa não é uma passagem muito pregada em algumas igrejas, sabe? E eu acho que a gente precisaria falar mais sobre ela. Essa é uma passagem, penso eu, que deixa muito claro para nós que a fé cristã, ela não é uma fé como a gente ouve na maioria das denominações hoje em dia, é uma fé, vou usar com cuidado essa palavra, mas no sentido triunfalista. Ela é, de certa maneira, uma fé que vai triunfar no final, mas no sentido que é uma coisa que a gente ouve muito, né, no mundo evangélico principalmente, venha para Cristo e sua vida vai melhorar. Seus problemas vão ser todos resolvidos, você vai ter prosperidade, você vai ter dinheiro, você vai ter saúde, tudo vai acontecer de maravilhoso na sua vida. Parece besta? É, parece, mas por incrível que pareça, essa é a visão de muita gente. Muita gente tem essa visão do cristianismo. Vem para Cristo e a gente vê isso, né? Começa o ano, a maioria das igrejas evangélicas tem o que lá? As 12 semanas para 12 meses de bênção, né? É o clichê, é a propaganda da maioria das igrejas aqui em Campo Grande. Eu não sei se vocês, na cidade de vocês é assim, né? Então a pessoa faz 12 ofertas para poder ter 12 meses de abundância. É só o ano da abundância. Esse é o seu ano, esse é o ano da virada, esse é o ano da abundância, é o ano que a chave vai virar, é o ano da abundância, todo ano, né? Qual é o ano do arrependimento? Qual é o ano da pregação do evangelho? Qual é o ano da humilhação diante de Deus? Qual é o ano de deixar o orgulho morrer e aprender a ser humilde? Isso aí a gente não encontra, né? Isso aí a gente não vê. Então, Paulo
traz um contraste profundo, né, mostrando que a pregação do verdadeiro evangelho, enquanto os coríntios estavam brincando de igreja, vamos colocar assim, né, e eles estavam enriquecendo e, enfim, Paulo está mostrando que o verdadeiro evangelho ele traz consequências. Viver Cristo traz consequências. Jesus falou isso, olha, vocês vão ser perseguidos. Quer me seguir? Rapaz, ele até fala, né, pensa bem, porque aquele que me segue vai desagradar pai, mãe, vai desagradar sobrinho, trabalho, né? Quem quer seguir a Cristo de verdade vai ter problema na vida, não tem jeito, vai ter, né? Vai enfrentar algum tipo de problema. E a gente precisa entender isso. Mas em Cristo, nós temos a eternidade para ganhar. Então, e é interessante isso, né? Paulo fala sobre eles serem tratados como o lixo do mundo, né? E no mundo grego romano, quando eles ganhavam uma guerra, eles desfilavam para poder mostrar todos os despojos de guerra que haviam conquistado. Os que sobravam, e geralmente os escravos de guerra, eles eram levados lá atrás, né? Por último, né? Para serem humilhados, né? Eles eram levados lá no final da fila, né? E zombados, açoitados, apedrejados. E aí Paulo coloca assim, ó. Olha o versículo 9 comigo. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Exatamente essa é a ideia. Com certeza os coríntios entenderam a ideia, né, de ser o último, né? Ser o último aqui significa ah, não é uma corrida que se perde, né? Não é essa a ideia, mas ser o último aqui, ele provavelmente está dando referência a esse desfile militar que acontecia, onde os derrotados eram colocados por último e humilhados. Paulo está dizendo, os apóstolos estão lá atrás, lá no finalzinho, né? Sendo humilhados para que vocês possam conhecer a Cristo. Então, é profundo isso, né? A gente precisa entender. E quando a gente entende isso, o orgulho ele já não faz parte, né, do nosso coração. Né? Quando a gente entende isso, a fé que nós carregamos hoje, a fé que nós temos, ela nasceu nesse berço, com esses irmãos corajosos que enfrentaram tudo isso. Então, essa verdadeira, e aí eu acho que é isso que Paulo está tentando mostrar para eles, que essa verdadeira liderança cristã é como se eles falassem, é como se Paulo falasse assim para eles: tá bom, vocês querem ser líderes? Lembre-se disso, que a verdadeira liderança cristã, genuína, passa por sofrimento e por serviço. Então, servir aos outros muitas vezes é difícil e passa-se por sofrimento. E Paulo fala com eles dessa maneira, não para humilhar eles, né? Que é o próximo trecho aqui, né? Paulo está falando isso porque Paulo se sentia como um pai para eles. Lembre-se lá de Atos 18, Paulo foi a pessoa que foi a Coríntios, que pregou o evangelho para eles, que ficou nessa cidade 1 ano e meio pregando, evangelizando para essas pessoas, né? Então, Paulo amava eles, amava como filhos. E é triste você ver pessoas. É como se, não sei se você já teve o privilégio, né, de ver pessoas que você trouxe para Cristo, que você evangelizou, pregou, e você vê essa pessoa dentro da igreja, e de repente você vê essa pessoa longe. Rapaz, o coração dói. O coração dói ver isso, pessoas, porque você pensa, puxa, tudo que eu fiz, que eu preguei, o relacionamento, o tempo investido, aí você aprende a amar essas pessoas, a se importar com elas e você vê elas às vezes longe de Deus. Então machuca, isso dói, né? Então pense, esse é o sentimento de Paulo, né? Como um pai triste por seus filhos estarem vivendo tudo isso, né? Então se realmente estamos sendo fiéis a Cristo, não podemos esperar que o mundo nos exalte, não podemos assumir os valores de Deus e esperar a glória dos homens. Esse texto aqui é perfeito. Não tem como buscar a vontade de Deus e ser exaltado nesse mundo. São duas coisas totalmente diferentes. Paulo termina esse trecho demonstrando que ele não estava falando isso para humilhá-los, mas para animá-los e diverti-los como filhos. Paulo fala que ele os tinha gerado em Cristo e eram seus filhos na fé. É isso mesmo. Paulo amava os coríntios, e ele queria que eles voltassem a estar em Cristo. Como foi ele que evangelizou, Paulo se sentiu pai espiritual, né? E ele pede para eles, de certa maneira, olha, sejam meus imitadores, assim como eu imito Cristo. E Paulo
vai mandar Timóteo, né? Paulo fala sobre isso. Paulo envia Timóteo para eles, para que Timóteo, no meio deles, lembrasse eles dos seus ensinamentos, para que eles pudessem voltar ao caminho de Deus, né? E no final, né, no final do capítulo, né, ali no verso 18 ao verso 21, alguns críticos questionavam, estavam desafiando a autoridade de Paulo, e Paulo responde que eles eram arrogantes, né? Alguns de vocês se tornaram arrogantes no verso 18, como se eu não fosse mais visitá-los. Ou seja, Paulo coloca essa questão dizendo: eu vou visitá-los, vocês acham que eu não vou, mas eu vou visitar vocês. E ele faz essa pergunta: e como eu devo ir? Vocês querem que eu vá com a vara, ou com amor, ou com mansidão? A atitude deles em relação à carta que eles estão recebendo vai dizer como Paulo deveria ir a eles. Com vara, com mais disciplina, ou com amor ou mansidão, né? Temos aqui contribuições no chat. Primeiro, Mari, infelizmente já vi muitos deixarem a fé, porcaria, por causa da porcaria da prosperidade. É verdade. Disseram que Cristo era muito parado, dói muito ver os alunos deixando a fé. É verdade, isso mesmo. Dói muito, né? Quando a gente. E conforme a gente vai ficando dentro da igreja também, né? Vai ficando velho, os cabelos vão ficando branco. E a gente vai vendo pessoas crescendo dentro da igreja, jovens. E é triste ver, né? Depois de conhecerem a Cristo, abandonando a fé, a gente precisa orar por essas pessoas para que elas voltem e Deus possa tocar seus corações. Mas enfim, esse é o capítulo 4, basicamente, né? Não quis gastar muito tempo nele, quero falar mais do capítulo 5. Mas esse é o capítulo 4. Paulo fala aí sobre a diferença entre o orgulho dos coríntios quanto à perseguição e, e o que eles passavam por ser apóstolos pregando a mensagem do evangelho para o mundo. Então vamos lá, para capítulo 5, agora Paulo vai começar a tratar de um assunto não muito legal dentro da igreja, né? Então, Paulo vai começar a falar, vai começar a disciplinar a igreja de Corinto, e esse capítulo trata de um assunto grave, imoralidade, mas não é uma qualquer imoralidade, porque existem várias coisas que são imorais, né? Então, o que é uma coisa imoral? O oposto de moral, que é o correto, que é o certo, né? Então, Paulo vai tratar basicamente aqui de imoralidade sexual, na área sexual, e a gente tem muita coisa para poder falar, principalmente pensando no nosso mundo de hoje, tá? Então vamos lá. Sei que tem muitos jovens aqui e a gente precisa aprender a conversar disso. Então vamos lá. Um, Vamos pensar um pouquinho na cultura grega. Acho que o capítulo 6 entenderam o que estava acontecendo aqui. Tinha um escândalo dentro da igreja. Tinha um escândalo dentro da igreja. Qual era o escândalo? Paulo está denunciando um escândalo. Um homem estava vivendo com a mulher de seu pai, né? E só pela linguagem, quando ele fala mulher de seu pai, provavelmente não era a mãe dele, né? Óbvio, ele estava falando da madrasta, provavelmente era a madrasta dele. Então esse homem estava vivendo com a madrasta. E Paulo está dizendo que, assim, a igreja aceitou. A igreja não estava nem chocada com isso. Mas olha que incrível, a igreja estava aceitando esse comportamento, mas nem os pagãos, os que não eram convertidos, os que estavam perdidos ainda, nem eles aceitavam a isso. Esse tipo de comportamento, esse tipo de relacionamento. E mais do que isso, a igreja estava não só tolerando, mas estava sendo até motivo de orgulho. E Paulo vai dizer que eles deveriam estar se lamentando e deveriam disciplinar essa pessoa que estava no meio deles. Vamos lá. Imoralidade sexual. Os gregos eram imorais? Vixe! Os romanos? Vixe! Total. Eles tinham relacionamentos que aos olhos de Deus são considerados imorais, né? Mas incesto, que é relacionamento com parentes, esse era um pecado que nem eles que faziam coisas imorais toleravam. E aqui no slide, depois eu deixo para você pesquisar toda a história, porque é uma peça de teatro antiga de mais de 2.400 anos, e eu não me lembro toda a história, só lembro uma parte da história que eu vou contar para vocês. Mas os gregos, eles tinham uma história, está escrito aqui, ó, os gregos haviam encenado a tragédia de Édipo e de Jocasta. É uma história que eles inventaram, né? E eles contavam essas histórias através do teatro.
Então, o teatro também era uma arte muito comum ali entre os romanos e os gregos, e eles contavam essa história. Essa história, basicamente, ela conta a história de Édipo, que recebe uma profecia. Estou contando de cabeça do que eu lembro. Ele recebe uma profecia, do qual essa profecia dizia que ele mataria o pai e casaria com a mãe. E ele falou: Vixe, misericórdia, de jeito nenhum. Na verdade, já pra você ver como é que a memória vai puxando, já comecei errado a história. Quem recebeu a profecia primeiramente foi os pais dele. Então, foi os pais que receberam a profecia de um profeta de que o filho um dia mataria o pai e se casaria com a mãe. Eles ficaram horrorizados com isso e tentaram se livrar da criança. Então, o que, que eles fizeram? Eles parece que furaram o pé da criança e abandonaram a criança para que ela morresse. Só que um pastor pegou a criança, né, e cuidou e a criança sobreviveu. Muito tempo depois, essa criança cresce, ela vira um homem e ela descobre de alguma maneira, né, que os pais eram reis, alguma coisa assim, e ele vai para lá, né, para poder conhecer os pais. Só que um dia a profecia, ele conhece a profecia. Conhecendo a profecia, ele meio que fala, é como se ele falasse assim, misericórdia, nunca que eu faria isso. E aí ele foge, ele fala, não vou conhecer meus pais não. Então ele vai fugir porque ele não quer que a profecia se torne realidade. Só que no meio do caminho acontece lá um incidente, ele conhece um idoso e ele mata esse idoso. Só que qual que era o problema? Esse idoso era o pai dele e ele não sabia que era o pai dele, né? Então ele mata o pai dele sem saber que era o pai dele, né? Ele briga lá com o cara e mata o pai dele. E depois de um tempo ele conhece a mulher e casa com a mulher. Então ele casa com a mulher sem saber que a mulher era a mãe dele, né? E aí eles têm esse relacionamento. Só que um dia, né, aí eu tô contando bem resumido, a história é gigante e com certeza tem uns furos aqui na minha história, mas depois você pesquisa. Só que depois de um tempo, o Édipo, ele descobre, ele e a Jocasta, né, eles descobrem que são mãe e filho. E eles ficam tão chocados com isso que a coisa é terrível. Então a peça teatral, ela é uma peça trágica. Ela é uma peça triste, trágica e absurda, e que trazia repulsa para eles. Então, no final, os dois, de certa maneira, se eu não me engano, acabam se matando porque não suportam o que aconteceu. Então, é uma peça trágica, e essa história era muito conhecida entre os gregos, né? Então, era uma história muito conhecida entre os gregos. Então, será que os coríntios sabiam dessa história? Ah, com certeza, eles com certeza sabiam dessa história, né? Então é uma lenda, era uma história teatral, muito famosa nessa época, que contava a respeito de um relacionamento mais ou menos parecido com o que estava acontecendo dentro da igreja. E Paulo está dizendo assim: meus amigos, o povo lá fora fica chocado com isso. E vocês aqui dentro, vocês nem se incomodam. Na igreja em Corinto, então agora vocês entenderam. Então os gregos haviam encenado a tragédia de Égipo e Jocasta, demonstrando o horror que eles tinham pela cena de um filho possuir a mulher de seu pai. Porém, na igreja em Corinto, os cristãos estavam permitindo que isso acontecesse entre eles. Estavam orgulhosos por se dizerem liberais, porém, esse liberalismo era pecaminoso aos olhos de Deus. Deus não estava se agradando desse comportamento entre eles. E Paulo vai falar sobre disciplina. Paulo vai ordenar que esse irmão seja disciplinado. Paulo deixa claro que esse irmão deveria ser disciplinado, faltou um do aqui, né? Deveria ser disciplinado, demonstrando que se ele estivesse lá, se Paulo estivesse lá, com certeza isso já teria sido feito, né? Então Paulo deixa muito claro. E Paulo escreve: entreguem esse homem a Satanás. O que que significa entregue esse homem para Satanás para destruição da carne? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Entreguem esse homem para Satanás para que ele seja destruído. Isso significa
retirar o homem, vamos lá, vou colocar aqui, ó, entregue, o que significa? Bom, não quer dizer que essa pessoa for afastada, que se essa pessoa for afastada da igreja e permanecer em pecado, será salvo no último dia. Ao contrário, no mundo ele vai ver que a vida cristã é melhor do que a vida no mundo. Assim, ou ele se arrepende e volta para Cristo, para o corpo, ou ele e assim recebe perdão e salvação, ou ele se entrega completamente ao pecado e será condenado. Então, a ideia de entregar esse homem a Satanás, como vocês bem viram aqui, não significa vingança, não significa revidar, significa expulsar, retirar esse homem da comunhão da igreja. E qual é o objetivo disso? O objetivo é quebrar o pecado, mostrar a gravidade disso para essa pessoa, levar essa pessoa ao arrependimento, para que a exclusão da comunhão choque ela e ela entenda, né, que o que o mundo oferece não vai saciá-la e ela se arrependa para querer voltar ao corpo, para que o espírito dela seja salvo. Então, a disciplina bíblica, ela sempre tem o propósito de restaurar a pessoa. Então, quando a gente fala da palavra, eu nem gosto muito de usar muito essa palavra, né? Porque na verdade não é expulsar alguém da igreja, não é isso. Mas é retirar esta pessoa da comunhão, né? Então é isso que Paulo está dizendo, para que essa pessoa possa se arrepender e voltar para Cristo, ou ela se entrega completamente para o pecado e vai ser condenado no último dia, né? Então, e Paulo fala, e aí alguém pode perguntar, mas por que que tem que retirar do meio da comunhão? A pessoa não tem que ficar na comunhão até ela entender que aquilo ali é errado, e aí sim ela vai se arrepender? E eu já ouvi muito isso, tá? Não, a gente não pode expulsar, a pessoa tem que ficar. Não vou usar a palavra expulsar, perdão. Eu disse que não ia usar, tô usando. Não é expulsar. A gente não pode retirar uma pessoa da comunhão, porque aí a pessoa ela vai ficar aqui, ela tem que vir no culto, aí uma hora a ficha vai cair. Mas não é isso que a palavra diz. Paulo fala do perigo do pecado na comunidade, o perigo do pecado estar ali no meio, né? Qual é o perigo ali no verso 6 ao 8? Paulo usa a metáfora do fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, o pecado tolerado dentro da igreja, ele vai contaminar outras pessoas. E ele vai conectar essa ideia do fermento com a festa pascual que eles tinham, né, que era essa festa judaica da Páscoa e do fermento. Então, ah, na festa judaica, quando estava chegando a Páscoa, olha só que interessante, de acordo com a tradição judaica, eles jogavam todo o fermento fora da casa, para não correr o risco nem de cair fermento sem querer no meio da massa. Então, era retirado, eles jogavam todo o fermento fora para que não houvesse nenhum risco dessa massa ser feita com o fermento, porque de acordo com a tradição ali, né, e com o mandamento do Senhor, né, na festa pascual, na festa lá instituída, era pão sem fermento, então não poderia haver fermento. E Cristo é chamado de nossa Páscoa. Então aqui, de certa maneira, aparece essa referência direta a Jesus. Então a igreja ela deve viver com sinceridade, com verdade e com santidade. E se tem alguém dentro dela que não quer viver dessa maneira, se ela permanecer dentro dessa prática ou desse estilo de vida, ela vai levar outras pessoas dentro da igreja para essa prática também. Porque nós somos seres humanos, nós nos relacionamos com as pessoas, nós temos amigos dentro da igreja. Então, uma pessoa que vive numa prática depois de confessar a Cristo, essa pessoa ela vai levar outras pessoas a talvez ou a praticarem a mesma coisa ou a olharem para aquele pecado de uma maneira menos severa, vamos colocar assim. E isso é perigoso para toda a igreja. Agora, o que que Paulo não está dizendo? O que que Paulo não está dizendo? Tem até aqui, ah, aqui é o negócio da Páscoa, né? Já falei, né? Acabei falando sem mostrar o slide. O que que Paulo... Agora Paulo fala, depois disso, né, de expulsar esse irmão da igreja,
Paulo vai falar da nossa relação com os imorais desse mundo. E isso precisa ficar muito claro entre nós, né? Então, Paulo esclarece algo muito importante. Então, quando Paulo fala sobre retirar alguém da comunhão, Paulo não está falando, ele não está dizendo para evitar pecadores do mundo, né? E ele deixa isso muito claro, né? Justamente porque isso seria impossível de se fazer, né? Não tem como, né? Ali no texto ele vai dizer assim, ó. Mas agora eu escrevo. Não, não, isso é do irmão, né? No verso 9, ele fala: já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. No verso 10, com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fossem, vocês precisariam sair desse mundo. Então, Paulo não está dizendo que a gente não vai conviver com essas pessoas, mas Paulo está falando de irmãos, que se dizem irmãos e que continuam a viver nessas coisas. Você consegue entender a diferença, né? Então, Paulo está dizendo, a gente não consegue sair do mundo, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que, sei lá, frequentar as coisas do mundo, né? E essas pessoas estão lá. E a gente não pode ser retirado do meio dessas pessoas. Porque como é que a gente vai pregar o evangelho para elas se a gente não estiver lá no meio dessas pessoas? Mas aí há uma diferença, né? Então nós estamos no meio delas, não para viver como elas vivem, mas para mostrar o evangelho a elas. Mas se alguém está em Cristo, Paulo diz em Romanos, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então alguém que está em Cristo, mas que continua a viver em práticas antigas, ou em pecados que ele não abandona, ele não está vivendo em Cristo, né? Faz sentido para vocês? Pelo contrário, né? E isso é um perigo, porque de certa maneira ele está ofendendo a Cristo, né? Com a Ô, sua Augusto, prática. Oi? em 1 João ele fala muito sobre isso, né? Sobre de quem está na verdadeira comunhão é aquele que obedece os mandamentos do Senhor. Então, Uhum, como nós vamos estar em comunhão se nós não temos o mesmo pensamento, a mesma decisão de abandonar o pecado e seguir a Cristo? perfeito. Exatamente. Opa, bati aqui. Peraí. Eu vejo que isso é um pouco parecido como você educar uma criança. Uhum, A criança, às vezes, ela precisa levar umas palmadinhas, alguma coisa, ser colocada de lado no castigo, para que ela aprenda que ela precisa obedecer seus pais. Então, é um paralelo bem infantil, por assim dizer, mas é mais ou menos isso que Paulo está tentando falar para eles. Falar, rapaz, ou eu vou com essa vara tamanho gigante de tu para dar um jeito em vocês, ou é muito. Chega a ser cômico, né, quando você lê essas partes de 1 Coríntios. Que realmente estavam precisando de umas chineladinhas, né? exatamente. É exatamente isso, né? Então, Paulo fala isso por amor a esse homem, né? Para que ele entenda a gravidade do que ele está fazendo e que ele abandone isso. E como o Guilherme falou, é verdade, mandamento, assim, seguir a Cristo significa obedecer aos mandamentos, né? Então, se alguém diz que ama a Cristo, mas não segue os mandamentos, ele é um mentiroso. Na verdade, é mais um pecado na conta, né? Que é o pecado da mentira, né? E eu volto de novo a um dos meus versículos favoritos da Bíblia, Gálatas 2:20. Paulo diz: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A vida que eu agora tenho, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, é incompatível com alguém que se diz crucificado com Cristo essas práticas imorais. Assim, é incompatível, né? Então Paulo diz: Eu morri com Cristo, não sou o Augusto morreu. Não é o Augusto que vive mais, é Cristo que vive. E se é Cristo que vive, eu vivo para fazer a vontade dele. Não é verdade? Então essa é a grande luta que nós temos, né, dentro da igreja. A imoralidade sexual é uma coisa terrível, né? Terrível. Sempre foi, sempre vai ser e nos dias de hoje está piorando, mas a gente precisa aprender a falar sobre o assunto para que a gente possa voltar ao padrão de Deus. Ah, e a gente precisa aprender a guiar os nossos jovens.
a gente precisa ter sabedoria para falar com os nossos jovens. Eu não sei se eu tenho um livro aqui. Deixa eu ver se um livro tá aqui para eu mostrar a capa para vocês. Só um minutinho. Só um minutinho. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ahn, Paulo vai falar depois, já vou falar um pouquinho do livro. Paulo vai falar daqui a pouco no capítulo 7. No capítulo 6 ele vai continuar, a gente vai ver isso na semana que vem, né? O 6 e o 7. Paulo vai continuar falando do perigo da imoralidade sexual na vida do cristão. E depois no capítulo 7, Paulo vai dar alternativa para combater a imoralidade sexual, que é o casamento. Então, o casamento é uma das maneiras para se combater a imoralidade sexual, casar. Mas hoje a nossa sociedade ela está muito moderna, né? Não só hoje, né? Já faz aí uma par de tempos, né? E hoje existem, na maioria dos relacionamentos, que é o que a gente chama de namoro, né? Então hoje é muito comum as pessoas namorarem antes, né, de se casarem. Então, namoro, noivado, geralmente esse é o passo, né? Namoro, noivado. O grande problema é que namoro não existe na Bíblia. Não existe. Né? Biblicamente falando, não existe. Então, o que seria um namoro? O namoro seria ali o processo de você conhecer alguém, né, e se aprofundar no seu relacionamento com essa pessoa para ver se aquela pessoa é um bom partido para você casar. Mas o que acontece na maioria dos namoros principalmente pensando nos jovens cristãos, né, a maioria dos namoros eles já tem, né, a atividade sexual. E isso é triste, né? Isso não só triste no sentido de que desagrada a Deus, né? Mas triste porque isso não agrega, é uma fase em que isso não agrega, né? Isso não faz bem. Ah, e quando a gente olha para as estatísticas hoje, né, para quem trabalha aí com casais, sabe, né? E eu já ouvi isso de jovens, né? Chega a ser engraçado. Compartilhando aqui alguns pensamentos com vocês. Já ouvi dizendo assim, não, mas precisa fazer sexo antes de casar, porque como é que vai saber se é bom ou não? Ou se, né? E se for ruim, né? Depois casou, já era, né? E na verdade, quando a gente vê as estatísticas, por exemplo, para divórcios, na verdade, isso pouco influencia, né? Se essa frase, foi uma moça que falou isso para mim uma vez, se essa frase fosse verdade, não haveria tantos divórcios. E ao contrário, nunca teve tanto divórcio na vida, na história, nunca teve tantos divórcios. Então é para se pensar. E eu comprei um livro que fala sobre o assunto, comecei a ler e gostei muito. Gostaria de deixar recomendado para quem quiser ler depois. Né? Ele se chama, não sei se dá para mostrar aqui, ó. Eu vou ter que tirar o filtro aqui, porque senão vocês não conseguem ver, né? Ah, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Fogo no parquinho, tá escrito isso? Fogo no Parquinho. É isso aí, não sei se dá pra ver. Fogo no Parquinho, o nome do livro, do Iago Martins. Não sei se vocês sabem quem é Iago Martins. Ele é um pastor batista, né? Acho que do Nordeste. Mas ele escreveu um livro chamado Fogo no Parquinho, né? Eu posso depois tirar uma foto e mandar pra vocês. Aqui, ó. Droga. Agora eu não consigo tirar, mas é isso mesmo, tá? Fogo no Parquinho. Ah, Namoro à Luz da Palavra de Deus. Então, é um livro muito bom e eu acho que vale muito a pena pais lerem, jovens lerem, presbíteros, né, quem trabalha com jovens. Acho muito bom, né? Comprei para poder ler. E tem sido uma leitura assim, feito pensar bastante, principalmente no trabalho que a gente precisa fazer com os jovens para prepará-los, né, para essa fase, né? Não é uma fase fácil. É difícil, e eu falo como alguém que lutou para nadar contra a maré. É muito difícil você querer viver a, a pureza sexual num mundo onde ninguém quer viver pureza sexual. É muito difícil. Mas a pergunta, ela volta para nós, né? Quem você quer agradar? Essa é a pergunta. Porque se a gente quer agradar as pessoas, meu amigo, aí tudo que a tendência está fazendo a gente faz. Mas aonde isso vai nos levar? Né? Então, eu acho que para os jovens que estão conosco, a pergunta é: olhe para os relacionamentos que você conhece fora da igreja.
dos seus amigos, colegas de faculdade. Olhe para o relacionamento deles, né? Então, é esse tipo de relacionamento que você gostaria de ter, né? Então, não estou dizendo que um relacionamento que busca fazer a vontade de Deus é perfeito, longe disso. Tem problemas, tem coisas para resolver, né? Quem é casado aí sabe, né? Então, tem problemas, tem coisas para resolver, mas a gente precisa acreditar, e isso é fé. A gente precisa acreditar, meus irmãos, com todo o coração, de que a maneira em que a palavra de Deus nos mostra de como a gente deve viver é a melhor maneira que a gente pode viver nessa terra. Se a gente tiver dúvida, se a gente duvidar qualquer instante disso, a gente vai ceder. Se a gente duvidar que a palavra de Deus, ela nos mostra a melhor maneira que a gente pode viver nessa terra e evitar problema, evitar dor de cabeça, vixe, a gente evita um monte de coisa. Se a gente acreditar de todo o coração, a gente não cede e a gente não vai ser pressionado pelo que o amigo quer, o fulano quer, o ciclano quer. A gente não vai ser influenciado nisso. Se a gente acreditar de todo o coração. E é por isso que a gente precisa se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, na oração, na comunhão, para que a nossa fé cresça, para que a gente se desenvolva, a gente tenha a nossa fé realmente enraizada na palavra de Deus. Porque eu falo, de fato, não é fácil. Não é fácil, né? As zombarias, as piadas, né? A pressão, não é fácil, mas é possível. E é possível, com certeza, né? Então, fica esse convite, na verdade, esse recado, esse conselho para todos nós, né? A imoralidade é algo triste, tem destruído famílias, tem destruído relacionamentos e tem levado o mundo a coisas terríveis, né? A gente olha para o mundo hoje, questão, por exemplo, da pornografia, terrível, o, o, o grau de proporção que isso está tomando. E, na verdade, a palavra de Deus sempre mostrando que está certa. Há uns anos atrás, a gente via perfis e pessoas falando que era até saudável assistir. Ah, é bom para o relacionamento, é saudável. E as pesquisas recentes de pessoas sérias mostram o quanto isso faz mal para o cérebro, é o efeito de droga no cérebro, não só a questão do vício, mas como isso deturpa a mente, o psicológico da pessoa, mais tendência à depressão, ansiedade, transtorno. Terrível. Mais uma vez a palavra de Deus mostrando como a pureza, ela é a melhor maneira para se viver nesse mundo. E acreditar nisso, nesse sentido, né? De novo, acreditar na palavra de Deus e esperar. É difícil quando jovens, quando a gente é jovem, a gente às vezes não tem muita paciência, a gente quer tudo para ontem, né? Então, acreditar no tempo das coisas, né? Acreditar que tudo tem o seu tempo, né? Hoje eu olho para trás e eu falo para vocês assim, eu só não fiz coisa errada, não é porque eu não quis, porque eu até tentei, mas hoje eu vejo como livramento de Deus, como Deus me livrou de muitas coisas. Nossa, como Deus foi bom comigo. E hoje com 34 anos, eu olho para trás, né, tipo, 15 anos atrás, né, 20 anos atrás, quando eu tinha lá na adolescência, e eu lembro, eu falo, capaz, eu até tentei, mas como Deus foi bom em me livrar disso. E hoje eu fico feliz em saber, e eu sei, cada um tem a sua história e a gente só está comentando aqui, né? Cada um tem a sua história, mas eu fico muito feliz de olhar para a minha vida e ver ah, um namoro, um casamento e estamos lutando para manter isso, né? Então olhar para trás e não tem comparação, não tem com o que comparar, não tem, né? Então e você vê, e eu converso com jovens, eu converso com pessoas que vão casar e tal, e rapaz, que bagunça para resolver, né? Então, é pensar nisso, né? Deus nos mostra um caminho para o nosso bem. Deus nos mostra um caminho porque Ele quer o melhor de nós. E o melhor de nós é viver a vontade dEle porque Deus quer que a gente vá para o céu com Ele, para a eternidade com Ele, acima de tudo, né? Então, não perca a sua eternidade por causa disso. Acredite, não vale a pena. Tenha paciência e ore a Deus e tudo vai acontecer no tempo, né, que Deus quer. E no encontro de casais que a gente teve na semana passada aqui na igreja, o irmão falou algo muito interessante, né, para aqueles que são solteiros, que querem casar, ore a Deus. Se esse é o desejo, e Paulo fala sobre isso no capítulo 7, que a gente vai tratar na semana que vem, quer casar?
ore a Deus, pede a Deus e seja detalhista, tá? Porque Deus ouve. Então seja detalhista, principalmente pensando na fé, alguém que tenha a mesma visão de fé que você, alguém que vai caminhar com você. Então, ore pensando nisso, né? E você vai ver, Deus responde oração. Deus responde. A gente precisa ter paciência, tá bom? Então fica esse recado aí. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre o perigo da imoralidade sexual. Paulo fala sobre um pouquinho mais sobre os perigos, mas basicamente é isso. Eu só queria terminar dizendo, Paulo, ali, depois dele falar da expulsão do irmão, no sentido de, ó, eu falando expulsão de novo, da retirada do irmão, Paulo fala no verso 11, dizendo que a gente não pode se associar com qualquer um que se dizendo irmão seja imoral, avarento, e ele fala assim, com essas pessoas você não deve nem comer. E o comer nessa época era uma coisa muito íntima, né? Sentar à mesa para comer simbolizava algo extremamente íntimo, né? Ou seja, Paulo não está dizendo assim, vou dar um exemplo, o irmão saiu da igreja por causa de pecado e você cruzou com ele na rua, você vira e nem olha para ele. Não é isso que Paulo está dizendo, né? Mas Paulo está dizendo para que não haja uma intimidade, né? É óbvio que você precisa se relacionar com as pessoas, mas não há a ideia de comer aqui é no sentido de intimidade. A gente não pode ter intimidade com alguém que se dizendo cristão abandonou, porque como é que você vai confiar nessa pessoa se ela abandonou a Cristo que morreu por ela na cruz, né? Porque essa ideia de associação é no sentido assim, puxa, eu sou muito amigo daquele cara, ele era da igreja e tal, eu confessava pecado com ele, mas como é que eu vou continuar falando dos meus problemas para ele se nem Cristo é o Senhor da vida dele mais, né? Então, é um pouco nesse sentido, né? É um cuidado que a gente precisa ter, né? Justamente para que essa pessoa e esse choque precisa ter. É como se a gente chacoalhasse mesmo essa pessoa para que ela tentasse cair na realidade, né? Tipo, volta, meu amigo. É tipo, é dar um tapa na cara dela sem dar o tapa na cara, né? Tipo, meio um tapa moral, né? Para ver se essa pessoa acorda e entenda o perigo da decisão que ela está tomando de se afastar do Senhor. Cristo falou: Eu sou a verdade, o caminho, a vida, não há salvação fora de mim. Não adianta, não adianta. Não é impossível achar que ah, vai ser salvo fora da igreja, longe de Jesus, não vai. Só há salvação em Cristo. Então, esse afastamento é para que a pessoa tenha esse entendimento, tá bom? Então, é isso por hoje. Acho que esses são os capítulos 4 e 5, né? Que Paulo nos mostra. Semana que vem a gente vai terminar o assunto da imoralidade e falar sobre casamento, então não perca, principalmente aqueles que querem casar, não perca, né? Então a gente tem bastante coisa ainda para crescer, beleza? Se alguém tiver alguma pergunta também ou comentário, fique à vontade. Vou até interromper aqui. Configurações e efeitos. Nenhum. Aí, agora eu tirei. Agora eu mostro o livro para vocês. Aqui o livro. Aí, tá conseguindo ver? Fogo no parquinho. Aí, ó, viu? Então, eu comprei numa promoção na Amazon. Esses dias estava de graça, hein? No Kindle. Quem tem Kindle aí tava de graça. Mas vale a pena a leitura, né? É uma boa literatura para a gente poder ler, né? Então, eu acho que é um livro que vai trazer bastante entendimento aí para quem namora ou quer namorar, vai ajudar bastante. Então Ô, é isso, Augusto, pessoal. Pode falar. ia só comentar, né, que como é realmente séria a questão do pecado, né, e como é tratado com seriedade também, e é assim que deve ser tratado, porque às vezes a gente pode, por exemplo, uma atitude dessa de não de expulsar, mas de desconvidar a pessoa de estar da comunhão, porque ela mesma não quer estar na comunhão, é uma coisa difícil de ser feita também, né, e requer muita sabedoria no falar, no lidar com isso, mas é necessário mesmo, porque senão algo assim pode ser visto como uma aprovação ou como um olhar errado da situação e gerar um problema ainda maior. Então, quando ocorre esse tipo de problema, onde o irmão está em pecado e não quer se arrepender e é feito como Jesus nos ensina, né, de um falar, depois de dois, depois e assim por diante, é, é para mostrar realmente de como é sério o pecado, de como Deus trata com seriedade isso, e de Uhum. como não é tolerado, nada é tolerado por Deus.
né? Porque às vezes a gente fica nessa. Ah, mas ele vai se arrepender. Ah, não, ele está afastado agora, mas já ele volta. Não, não, não é bem assim que Deus pensa, não é assim que Deus planejou. Né? O pecado é sério, tem que ser tratado com seriedade e com urgência. As Uhum, pessoas, muitas vezes, eu vejo muitos tratando como, ah, agora estou assim, depois eu resolvo. Né? Mas, cara, isso aí é uma garantia que você não tem. uhum, Então, eu acho que é bem nítido como Deus trata com seriedade as coisas da igreja, o pecado e assim por diante. E sempre tratou, né? Não é de agora, não é em Coríntios, é desde o uhum, princípio. Ah, mas Adão e Eva pecaram. Só foi uma coisa. Meu amigo, não tem. É pecado. Né? Tá fora, tchau. E uhum, acho que Deus deixa bem claro pra gente isso. É misericordioso, é bondoso e tudo mais, mas ainda assim, isso não faz do pecado ser tolerado. uhum. Perfeito. É isso mesmo. E, na verdade, uma pessoa que continua vivendo no pecado, Paulo fala isso em Romanos 6, continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma, porque é uma ofensa a Cristo. Cristo morreu pelos pecados, a gente continua vivendo na prática, né? E Paulo fala, Paulo não, Hebreus, né, fala, né, como se a gente estivesse crucificando Cristo de novo. É forte o texto, né? Então é como se a gente estivesse crucificando Cristo de novo quando a gente abandona e volta para o nosso pecado, né? Então é sério, né? É sério. E tem gente que vive de uma maneira e nem treme, como Paulo falou isso no capítulo 4, né? Tem gente que vive e se esquece e nem treme diante de um julgamento que vai acontecer, né? Diante de um momento em que todas as obras vão ser reveladas e a gente vai ter que estar diante de Deus para prestar contas de tudo que a gente e nem treme na possibilidade, né, disso. Então é E quando você realmente fala que sério. eles não tremem, os demônios tremem. Gente, se o demônio treme, É, quem exatamente. sou eu? Exatamente. Os demônios tremem e tem pessoas insensatas que não tremem diante, né, desse Deus, né? E foi caro. O preço para pagar os pecados foi caro, né? Cristo morrendo na cruz foi um preço alto para se pagar. Então, é isso que o Guilherme falou. Deus não tolera o pecado. Nunca tolerou. No Velho Testamento, quando a gente vê quantos animais foram mortos e não fazia nem cócega, né, na expiação de pecados. E olha o que Cristo teve que fazer para poder pagar os pecados por nós, né? Então, se a gente realmente pensar, a gente deveria abandonar mais rápido os nossos pecados. Mas é isso. E na verdade, só deixando o spoiler para semana que vem, né? Pecado sexual é diferente dos outros, gente. Não tem jeito, é diferente. Paulo fala sobre isso no próximo capítulo, a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Paulo fala, deixa bem claro, todo pecado sexual ele é feito na carne. Os outros pecados é uma coisa que você faz para fora. Agora, o pecado sexual ele é grave, então a gente precisa pensar e na gravidade disso. E então vamos pensar durante essa semana e na semana que vem no capítulo 6. Então leia já o capítulo 6 para a gente poder trabalhar na semana que vem. Beleza, meus amigos? Boa noite para vocês, um bom descanso, né? Se Deus quiser, na próxima quinta estamos por aí.